Olá, meu querido, minha querida. Então, hoje a gente passa para a nossa próxima aula, que é a aula de gráfico. Então, caso você tenha alguma atividade que tenha ficado pendente de correção, essa correção será feita na nossa aula ao vivo. Chega de papo e vamos para a nossa aula. Bom, a gente começa a ver hoje, então, a parte de gráfico, criação de gráfico a partir do zero. Se você não sabe nada de gráfico, a gente vai aprender agora. E o que muitas pessoas às vezes se perguntam é: será que eu consigo? E a resposta é claro. Vamos lá então esse exemplo abaixo. Olha aqui, dados do nosso gráfico. Nós temos esses dados aqui para a gente elaborar o nosso gráfico. Isso aqui você pode já ir fazendo aí. Você pode pausar aqui esse vídeo, já faça um gráfico igual a esse aqui, para você já ir exercitando junto comigo aqui. Conforme você já assiste a aula, você já vai aprendendo, desenvolvendo ao mesmo tempo, tá? Então, olha só. Depois que você finalizar o gráfico aqui, você vai o quê? Selecionar os dados que você quer nesse gráfico, ok? Então, você vem aqui, você vai fazer a seleção daqui até aqui, ok? Depois, a gente clica na guia. Isso aqui é importante, tá? Inserir no grupo gráficos, tá? E aí a gente faz a nossa opção. A gente tem gráfico de pizza, tem gráfico de barra, tem pontos, tem combinação, gráficos estatísticos, enfim, tem várias opções lá para você escolher. Você pode clicar ali na parte que está gráficos recomendados. Pode ir procurando no seu Excel aí. Na aula ao vivo a gente vai fazer isso aqui juntos. Veja as opções mais indicadas para o tipo de dados que temos selecionados e quase sempre o Excel acerta na sugestão. Bom, porque isso aqui está especificado nesse ponto da aula. Como eu falei, nós temos vários tipos de gráficos e nós podemos utilizar ali dentro do Excel. Algumas vezes pode acontecer de você selecionar uma opção de gráfico que não seja adequada para as informações que você tem na sua planilha. Então, isso cabe ao usuário saber escolher o tipo de gráfico mais adequado para que sejam exibidas as informações que ele quer de maneira mais adequada. Depois que você selecionou o gráfico da sua preferência, você só dá um OK e pronto. O gráfico já sai prontinho aqui, ó, tá? Nesse caso, a pessoa selecionou essa opção aqui. Pronto, você veja que ele sai nesse formato de colunas, tudo bem? Veja, observe que no menu, na aba Design, quando o gráfico está selecionado, ou seja, quando você clica em cima do seu gráfico aqui dentro da sua planilha, informações relativas ao gráfico são exibidas, como fundo, estilo das colunas e etc. Tudo bem? Então veja, estou falando disso aqui, tá? Ó, quando você seleciona o gráfico, esse menu aqui te traz algumas opções relativas ao seu gráfico. Como é que a gente identifica, né, o nosso gráfico? Vamos colocar identificação para ficar mais fácil a interpretação desses dados, claro, né? Vamos dar aqui então um duplo clique aqui em título do gráfico e aí ele vai abrir, né, para edição e você vai inserir o título do gráfico que você quer. Por exemplo, levantamento, e põe o ano, eh, evolução das vendas do segundo trimestre, eh, correção dos preços no segundo semestre, etc. Aí depende muito do tipo de dados que você tem e do tipo de análise que você vai fazer em cima desses dados, tá? Então olha só, depois de nomear o título, você pode dar nome também às colunas. Como exemplo, a gente vai colocar nomes de vendedores aqui, tá vendo? Porque ele sai aqui, ó, com as colunas enumeradas. Então a gente vai colocar aqui os nomes dos vendedores. Olha só. Você vai selecionar os nomes juntos e depois de criado, você pode clicar com o botão direito no gráfico e você vai na parte selecionar dados. Então você seleciona aqui, ó, ele vai selecionar tudo junto. Você vai clicar com o botão direito em cima desses numerais aqui. Você vai ver que abre uma caixa de seleção quando você clica neles. Botão direito em cima, você vai vir aqui, selecionar dados. Para nomear então as colunas, você deve clicar na parte destacada em vermelho
essa parte aqui, tudo bem? Você dá um clique aqui e depois você só clica na parte destacada e seleciona a área com os nomes. Então você vai dar um clique depois que você clica aqui, ó, tá? Porque essa caixinha aqui apareceu quando você fez aquela opção que a gente comentou agora anteriormente, tá? Quando essa caixa aparece, você vai ver que os seus campos aqui, ó, aparecem já todos pré-selecionados, tá? E aí você vai dar um clique aqui, ó. Tudo bem? Quando você clicou aqui, vai abrir essa caixinha aqui, ó, tá? Que são os rótulos de dados. E aí você deu um clique aqui, ó. Você vai dar um clique nessa seta vermelha aqui, tá? E aí ele vai abrir para você fazer a seleção. Você vai selecionar os nomes dos vendedores, que nesse caso é isso que a gente quer. Se for, né, se for um outro gráfico, você vai selecionar os dados relativos ao que você quer que apareça ali naquela parte de baixo, no nosso caso aqui, ó, tá? E aí você simplesmente dá OK. Quando você dá OK, você vai perceber, ó, que ele vai começar a puxar esses nomes aqui e vai colocar aqui, ó, a Camila, aqui vê, ó, perceba que estão todos agora na mesma ordem, ó, Camila, Keila, Silvia, Camila, Keila, Silvia, Thiago, Júnior e mais para frente aqui, caso você não corte, né, vai aparecer a Adriana, tudo bem? Então, e veja que aqui, ó, as proporções também são mantidas, ó, a proporção da Camila um pouco acima de 2.000 aqui, ó. Tá vendo que aqui o dela é 2.203? Aqui daquele, ó, você pode ver que aquele é um pouco a mais, ó, é próximo de 2.500. E olha aqui, ó, 2.494. E assim por diante em todos os outros, pode verificar. E pronto, tá? Nós criamos um gráfico a partir do zero. Mas, é claro, né, ainda existem muitas possibilidades. A gente pode, por exemplo, adicionar imagem de fundo, trabalhar com mini gráficos, gráficos dinâmicos, etc. Isso aqui é uma aula para a gente aprender a fazer gráfico do zero, tá bom? Espero que você tenha conseguido fazer o seu aí. Tente fazer isso daqui. Se você não conseguiu, siga o passo a passo, reassista até que você consiga. Se não conseguir, você traga a sua dúvida para a nossa aula ao vivo, tá bom? E agora é hora de nós praticarmos. Vamos fazer uma atividade. Então, veja bem. Primeiro, eu quero que você faça essa atividade dessa aula, ok? Você vai fazer lá o gráfico dos vendedores, seguindo passo a passo. Pode voltar ao vídeo do início, vai assistindo, vai fazendo passo a passo e espero que ao final você consiga. Caso não consiga, você anote as suas dúvidas, anote onde você travou, traga todas as dúvidas e dificuldades, pode anotar que na aula a gente sana essas dúvidas. Não esqueça que essa é uma aula introdutória, é para você aprender a criar gráficos a partir do zero. Essa aula ela é pensada para quem nunca conseguiu inserir um gráfico, para quem sempre pensou que era super difícil. E você viu hoje que com poucos cliques você consegue inserir um gráfico e um gráfico de qualidade, seja em um trabalho que você vai fazer, um relatório, um boletim, enfim, tudo bem? Então, vou passar agora essa atividade, você tente fazê-la e traga as dúvidas para a aula ao vivo e vejo você lá. E a atividade que você vai fazer é exatamente essa aqui da nossa aula, tá? Você pode ver aqui, ó, os valores dos nossos vendedores, os nomes dos vendedores e o gráfico que você tem que obter ao final do seu exercício é esse daqui. Pode então fazer uma planilha como essa, ok? E a partir desses dados aqui, eu quero que você crie esse gráfico aqui, claro, colocando aqui o título, né? Os nomes dos vendedores e que as proporções aqui estejam corretas. Conseguindo esse, você pode me pedir um próximo, mas após a nossa correção ao vivo, tá? Da nossa aula, que aí sim você já vai ter sanadas as suas dúvidas e aí você vai estar apto a realizar um segundo exercício com uma objetividade maior, com uma maior eficiência e inclusive atingindo até o resultado esperado de maneira mais eficaz. Então você fique com essa atividade aqui e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!